Muito boa noite, começamos hoje aqui mais um podcast. Estou aqui com a doutora Anne Kathleen Teixeira, né? Anne, fala aqui pra gente, né? Como é que surgiu essa vocação, essa vontade de ser advogada, entrar na área de direito? Surgiu no ensino médio, surgiu de infância, como é que foi isso? Pronto, Boa noite. Boa noite, amigo, tudo bom? Boa noite. Na minha infância, eu sempre tive muita sede de justiça, sempre quis muito deixar tudo certo, se tinha alguém brigado, eu queria que fizesse as pazes, eu fazia mediação ali. Então, assim, quando eu tinha 9, 10 anos, a minha irmã começou a trabalhar com 2 advogados. E vendo a postura, a forma que eles falavam, eu fui me encantando mais ainda por essa profissão. E fui crescendo com uma certeza maior de que era isso que eu queria para minha vida. Lutar pelos direitos dos outros. Uhum. Doutora, antes da gente começar de fato a nossa entrevista, conta aqui pra gente, né? Fala aqui pra gente onde nasceu, como foi a sua infância e o que te inspirou novamente a entrar na área de direito. Eu sou natural daqui, né? De Ribeirão. Eu nasci no Hospital Geral. E a minha infância foi bem complicada, porque minha mãe, ela foi mãe solteira. Ela teve que ser mãe e pai e ainda trazer o sustento para dentro de casa. Muitas vezes ela passava o dia fora, chegava em casa de noite. E eu sempre me inspirei muito na força e garra que minha mãe tem. Minha mãe, para mim, é um exemplo em relação a isso. Muito bem. Em que momento você decidiu que queria ser advogada? Teve alguma influência familiar ou uma história marcante por trás dessa escolha? Foi exatamente os patrões da minha irmã. Isso, os patrões da minha irmã fez com que eu quisesse seguir carreira na advocacia. Quais foram os principais desafios que enfrentou na faculdade e no início da carreira? Então, vou começar pela faculdade. Na faculdade, os meus principais desafios foram alguns colegas de sala mesmo. Porque eu era representante de turma. Certo. Sempre gostei, assim, de liderar a sala, liderar a turma. E no decorrer disso, eu tive muitos atritos com alguns colegas que não concordavam com o meu ponto de vista. E eu sempre fui muito de bater de frente. Tipo, se não concordar com o meu ponto de vista, eu estando certa, eu ia até o final com aquele ponto de vista. Brigava mesmo? Brigava. Inclusive, teve uma coisa engraçada que, quando finalizou a faculdade, a gente fez uma dinâmica, umas brincadeiras em turma na aula da saudade. E aí foi perguntado a um professor qual era o mais arengueiro da turma. E ele falou que era eu. Aí eu falei assim, mas por que? Eu sou uma pessoa tão calma. Aí eu disse assim, olha, dizem que eu não tenho pavio, dizem que eu sou pavio curto. Aí ele olhou pra mim e fez, pavio curto, minha filha? Não, você não tem pavio. Misericórdia. É porque assim, eu nunca gostei de filar. E se eu visse alguém filando, eu batia de frente com essa pessoa, dizia, olha, você tá aqui, você tá pagando a faculdade. Eu conversava, sabe? Você tá pagando a faculdade, aqui é o momento de testar seus conhecimentos, não faça isso não. Eu dava esses conselhos. E algumas pessoas achavam ruim. Eu não queria estudar com a Anne Kathleen. Porque o que mais fala na faculdade é fila. Não. Aí algumas pessoas. Queria não. Mas amigo, tinha, por exemplo, teve o simulado da OAB. Era um simulado, não valia nota. E as pessoas queriam filar. Aí nisso, eu lembro disso que foi muito engraçado, que eu passei uma vergonha muito grande. Aí eu falei assim, minha gente, aqui é o simulado da OAB, é o momento da gente testar os nossos conhecimentos, não de filar, vocês estão fazendo isso, vocês estão errados. Aí todo mundo na hora, algumas pessoas ficaram caladas, né, por respeito a mim, outras fez, cala a boca, sai daqui. Só que aí, amigo, no final da faculdade, eu fui a primeira a passar na turma. Eu fui a primeira, assim, foram poucos que passaram, foi em torno de 4 alunos. Mas eu fui aqui, teve a primeira aprovação e fui aplaudida em sala. Aí eu lembro, dessa situação, né, que o pessoal, cala a boca, não sei o quê. E depois eu me vejo em outro cenário sendo aplaudida pela turma. Aí pra mim, assim, foi gratificante esse não filar nessas situações. Não, e assim, incentivar as pessoas também se dedicarem, né? Isso, porque você para pra pensar, você tá ali na faculdade de Direito, que é um curso meio complicado, que você tem que estudar bastante, tem que ler muito livro, jurisprudência, e assim, você
quem atua como advogado sabe que você está mexendo com vidas. Então, você tem que se preparar bem nesse curso. É um momento de você se dedicar e ter um conhecimento para quando chegar na fase profissional, você saber como agir com seus clientes, você saber o que aplicar ali naquela situação. Eu acho isso. Entendi. O direito é uma área ampla e complexa. Qual foi o seu campo de especialização e o que levou a escolhê-lo? Eu atuo, né, no civil, trabalhista, previdenciário. O que é isso? O civil é mais assim em relação à pessoa em si, o civil, né? Que é a questão de um divórcio, de uma indenização, questão de uma regulação de visita. O civil abrange toda a nossa estrutura, né? Da pessoa física, no caso. Aí, já o trabalhista é mais voltado para o trabalhador. E o previdenciário é mais aquela questão de previdência social, seguridade social. E assim, para mim, essas 3 áreas, não fui eu que escolhi, foi elas que me escolheram, porque são áreas que, de fato, você tem que ter uma cautela com os seus clientes, você tem que ter uma empatia, um cuidado maior, porque, vou dar um exemplo, uma pessoa é demitida por uma justa causa, e a pessoa chega no meu escritório e diz, doutora, eu não fiz nada de errado. E a empresa vai e aplica ali de forma totalmente arbitrária uma justa causa. Aí a gente, como advogado, a gente tem que olhar para aquele cliente com cuidado, entender a situação dele, para aplicar o direito e fazer justiça. E não a justiça assim, eu vou fazer justiça, não. Fazer uma justiça correta. Porque aquela pessoa, ela saiu sem receber nada e ela não fez nada de errado. Então é isso. Muito bom, né? Muito bom. Dá muita dor de cabeça? O civil, sim. Agora, o trabalhista e previdenciário, não. Eu me realizo sempre que eu ganho uma causa, sempre que eu consigo um benefício. Que, às vezes, assim, tem cliente que realmente está necessitado daquele benefício e você consegue aquilo para ele, uma coisa que para ele é uma luz no fim do túnel, muitas vezes. E a partir daquele benefício, o cliente começa a reconstruir a sua vida. Então, assim, eu fico muito gratificante sempre que eu consigo uma concessão, um ganho de causa. É bom. Existe algum caso ou experiência profissional que marcou e ajudou a moldar o profissional que você é hoje? Vários. Qual deles? Fala pra gente. Teve um caso de uma cliente que ela inclusive foi um benefício. Ela já vinha de 3 advogados, já vinha de 3 negativas. E ela chegou para mim totalmente desacreditada. Ela disse, doutora, eu tô vindo aqui, mas eu sei que talvez dê no mesmo. Dê que eu não consiga. E essa pessoa, ela não tinha renda nenhuma. Ela morava de favor. E assim, passava por situação bem complicada. E aí, quando ela chegou para mim, inclusive, ela chorou, contando para mim, relatando a situação dela. E eu peguei aquele caso com todo o meu coração e dedicação e força, sabe? Pra realmente conseguir pra ela. Eu falei pra ela, não, eu tô aqui com você. Nem que eu vá pra última instância, mas eu vou com você. A gente vai junto, entra com recurso, seja lá o que for, mas eu tô com você. E aí, graças a Deus, saiu a concessão dela. E ela se emocionou, chorou comigo, a gente orou junta. Então, assim, esse caso pra mim foi muito marcante. E te marcou mesmo ali, né? Marcou. E aí foi que eu fiquei assim, parei para pensar o quão é importante a profissão do advogado. Verdade. Vamos lá, bloco 2. Vamos falar sobre abordar rotina profissional, desafios e bastidores da advocacia. Como é o dia a dia de um advogado fora do tribunal? Eu também sempre tive essa curiosidade pessoal. Como é o dia a dia? Fora. Fala pra mim. Fora do tribunal. No escritório, né? Isso. É um dia a dia, assim, desafiador para todo advogado, porque a gente precisa sempre estar se atualizando de súmula, jurisprudência, entendimento. Todo dia sai coisas novas. E quando a gente está fora do tribunal, a gente tem que estar se especializando, se atualizando de tudo que está acontecendo na sociedade. Então é bem desafiador, mas estamos aqui para isso, né? Estamos aprendendo, trabalhando para isso. Pois é. Muita gente tem a visão de que o advogado só aparece quando há um problema. Como é enxergar
A importância da advocacia preventiva. Na realidade, eu acho isso totalmente incorreto, esse ponto de vista das pessoas acharem que o advogado só aparece quando tem um problema. Porque muitas vezes Principalmente no interior, né? A gente evita problemas. Uhum. As pessoas não entendem isso. Como, por exemplo, teve uma situação, né, de um caso que a pessoa não queria divorciar. Aí ela falou pra mim assim, doutora, eu não vou fazer meu divórcio agora. Sei. Aí seguiu. Quando foi mais à frente, teve briga, teve atrito. E aí, resumindo, a situação foi bem pior do que poderia ter sido se tivesse feito o divórcio antes. Deveria ter evitado algumas complicações. Exatamente. Entendi. O Brasil hoje tem um sistema jurídico complexo. Como você lida com a burocracia e a lentidão da justiça? Há uma pressão dos clientes. Doutora, está demorando. Doutora, eu preciso resolver isso. Sim. Tem isso muito? Tem sim. Como é lidar com essa lentidão da justiça? Meu recebimento do fórum. Pode ir. É difícil mesmo. Meu Deus. É bem difícil. Vamos lá. Porque, você pode descontrair um pouquinho, viu? Tá certo. Tem muitos clientes que não entendem que não é culpa da gente. É culpa da questão mesmo da justiça no Brasil. E eu até falo para você que não é culpa também dos servidores, é culpa da justiça, porque a justiça é abarrotada. O Brasil é um dos países que mais tem índice de litígios. Ou seja, o litígio no Brasil é mais alto do que em outros países. Todo mundo tem briga, todo dia tem alguma questão para entrar na justiça. Então, assim, não é nem culpa dos servidores, nem dos advogados, é culpa realmente dos litígios que ocorrem no Brasil. E o cliente não quer saber disso. O cliente quer o resultado, quer que você dê seguimento ao processo com mais rapidez, só que a gente faz na medida que a gente pode. É complicado, viu? Também tem outra pergunta aqui. Quais são os principais erros que as pessoas cometem antes de procurar um advogado? Boa, muito boa essa daí. Por exemplo, a pessoa quer resolver com as próprias mãos alguma coisa. É muito melhor você chegar, contratar um advogado, perguntar a ele o que fazer nessa situação. Vou dar um exemplo aqui, não vou citar nomes, certo. Mas teve uma cliente minha que ela foi exposta nas redes sociais. Como assim? E uma foto, vídeo íntimo. Isso, foto, conversa, e assim, a pessoa, em vez de chegar para ela e conversar, olha, vamos num advogado para saber como é que resolve essa situação, não. Sei. A pessoa foi e começou a expor todo o conteúdo, toda a questão da briga delas. Então, assim, seria evitado se procurasse um advogado, o advogado desse a orientação correta, seria evitado todo esse transtorno, toda essa questão que hoje está acontecendo. Nicatri, como é? A gente fala muito sobre, você falou um assunto muito importante, sobre conversas expostas nas redes sociais. Na área, como é a questão dessa parte de privacidade, quando um print solto nos stories ali da vida, expondo aquela pessoa? Há uma penalidade? Qual penalidade é essa? Sim. A penalidade pode ser em questão de uma retratação. Não é uma penalidade, né? Primeiro a pessoa tem que fazer uma retratação e pode ter que pagar uma indenização àquela pessoa. Além disso, pode até, a depender da situação mais grave, pode até sofrer com uma ação penal também, né? Qual seria essa ação penal? Uma ação de denúncia, uma questão assim de calúnia também. Aí a pessoa teria que, vamos supor, a depender da situação, prestar serviço comunitário, ter essa mancha no seu histórico também. Então, tudo isso tem que ser muito delicado, assim, essas questões de conversas, para não vazar, né? Para não vazar, né? Exatamente. Isso é importante. O que o público precisa entender melhor sobre os direitos e deveres básicos que tem no dia a dia? Como passa o Dia das Crianças agora, eu vou falar sobre essa questão dos direitos e deveres da criança, né? Lógico, que tem no artigo 226 da Constituição, que ele diz assim, que nós, quanto sociedade, a gente, também é dever da gente cuidar das crianças, zelar pelas crianças. Inclusive, hoje eu vi
Não sei nem se você viu também no Instagram. Teve um homem que ele teve um surto em um parque e ele começou a pegar as crianças e jogar no chão, sabe? E as pessoas que estavam ao redor ficaram meio que em choque. E depois veio um rapaz e segurou ele, conteve ele, resumindo. O rapaz fez correto, por quê? Porque é dever de nós, quanto sociedade, ver uma criança em perigo, ver alguma situação que a gente vê que vai colocar aquela criança em perigo, a gente agir para evitar aquilo. Que muitas vezes as pessoas pensam, não vou me meter, que a polícia resolva. Não, a gente também, como sociedade, devemos resolver isso e tentar evitar que a criança seja machucada de alguma forma. Interessante, né? Isso. Em tempos de redes sociais, voltando para redes sociais, como lidar com as exposições e com divulgação do seu trabalho, mantendo ética profissional? O Estatuto da Advocacia, ele é bem fechado em relação à divulgação de advogados, né? Muita gente sabe disso. Então, a gente, nós, quanto advogados, a gente tem que, de fato, fazer uma divulgação mais indireta. Não promover o nosso serviço em si, mas sim promover a informação. Pois a informação, ela é até um dever ser promovido para a gente quanto advogado. Informar as pessoas, deixar as pessoas cientes de seus direitos, de suas obrigações. Então, a divulgação do advogado é mais nessa questão de informar as pessoas, deixar as pessoas informadas. Isso aí. Vamos para o nosso terceiro bloco e nesse terceiro vamos falar sobre direito e sociedade. Certo. O direito acompanha as transformações sociais. Como você vê a evolução das leis em relação aos temas como igualdade de gênero, racismo e direitos humanos? É um tema bem abrangente, né? Muito. Mas vamos para a etapa. A questão da igualdade de gênero, eu acho que na sociedade ela ainda tem muito a evoluir em relação a isso. Inclusive, você fez uma pergunta no início e eu vou fazer um link com essa pergunta agora. A questão de ser advogada e ser mulher, né? Isso. Que muitas vezes nós, mulheres advogadas, a gente sofre um tipo de discriminação por ser mulher. Às vezes a gente não... Como é que eu posso explicar? A gente não é ouvida da maneira correta, que se fosse um homem falando, talvez fosse mais ouvido. E isso me dói, porque isso não é só em relação aos homens, digamos assim, questão de gênero, mas muitas mulheres também, elas dão mais espaço de fala para homens do que para mulheres. Por que ela se acha inferior ou porque ela acha que o homem tem mais poder de falar? Eu acredito que acha que assim, o homem tem mais poder de fala na cabeça de muitas, né? Quando na realidade nós mulheres deveríamos sim ter o poder de fala. E em relação à questão de gênero, inclusive eu fiz meu TCC, falei sobre as mulheres no STF, da importância que as mulheres têm no STF. Só tem 3 mulheres até agora, né? Agora só tem uma. Uma, né? Até Só agora na uma. história do... Só teve 3. Só teve 3. E atualmente só tem uma, que é Carmen Lúcia, né? Aí eu falei no meu TCC a importância, porque assim, eu acho injusto um homem julgar uma questão de aborto, um homem julgar uma questão de estupro, porque ele não... Jamais um homem vai passar por uma gestação e vai entender como aquela mulher sofreu a questão da violência do aborto, entendeu? Aí eu, particularmente, acho isso injusto. Inclusive é um tema muito polêmico sobre aborto, né? Isso. É muito complicado. Outra coisa também, uma licença maternidade. Um homem julgar uma licença maternidade. Será que ele tem noção de quanto tempo aquela mulher vai passar para cicatrizar para poder ele julgar isso? Acho que não, até é complicado. É complicado demais. Anne Kathleen, ainda existe muito preconceito contra as mulheres na advocacia, como você falou? Pronto. Você já enfrentou situações desse tipo? Ou graças a Deus não? Já enfrentei. Já? Já. Por incrível que pareça, assim, que eu vou completar 1 ano de advocacia ainda, né? Mas já passei por algumas situações que eu percebi uma certa discriminação por eu ser mulher. Por exemplo, eu tenho vários advogados parceiros de Cabo, de Recife, de Caruaru também, advogados e advogadas parceiros no meu escritório. E de vez em quando eu faço audiência junto com eles. E aí eu fui para uma audiência junto com um advogado parceiro.
Uhum. E chegou lá, eu que fiz todo o processo, eu que organizei todo o processo, peticionei, eu que fiz procuração, tudo. Eu que estava ciente do processo. Esse meu colega, ele estava mais que assim, para me dar um suporte. Eu sei. E aí, quando eu cheguei lá, o magistrado, ele só direcionava a fala para o meu colega. Ele meio que me ignorava. E o meu colega dizia, doutora, para eu falar, entendeu? E nisso eu percebi que ele estava dando a fala para o meu colega pelo fato de eu ser tecnicamente uma mulher e ele achar que eu não teria ciência daquela questão, no caso. Chegou a repreender, não? Não, fiquei com um pouco de raiva, assim, mas tive que me conter. Contei, né? E teve outra ocasião também, que foi uma questão de precificar honorários. Eu precifiquei os honorários e o cliente disse assim, tá muito caro, doutora, eu não tenho condições. Aí eu falei, pronto, vou falar com o meu sócio. Falei com o meu sócio falou com ele, meu sócio triplicou o valor e ele concordou. Então nisso eu percebi assim, como fui eu, ele queria que fosse um preço inferior do que... Isso, quando meu sócio foi, ele fechou. Infelizmente tem muito pensamento assim, machista. Infelizmente ainda é muito assim, a sociedade é assim. É complicado, viu? Muito complicado. O que falta para que a justiça seja mais acessível e menos desigual no Brasil? Eu acho que a questão da informação, que é o principal, né? As pessoas conhecerem mais seus direitos. Eu acho que deveria haver políticas que tem, né? Até tem algumas políticas públicas que falam sobre nossos direitos, mas eu acho que deveria ser mais recorrente, deveria ser uma coisa mais assim para as comunidades, para as escolas. Outra coisa também que eu acho que seria muito interessante é desde o ensino fundamental, nem digo ensino o primário não, porque são muito pequenininho, mas ensino fundamental e médio ter uma matéria de direito constitucional, direitos humanos. Eu acho que deveria haver uma matéria assim, que atualmente não tem. Não tem. No ensino fundamental, nem no ensino nem no médio. Não tem uma matéria que fale sobre os direitos. E nas faculdades também, muitos não tem não. Para você ter noção, eu queria fazer, desde a infância, né, eu queria fazer advocacia, mas eu só vim conhecer de fato a Constituição na faculdade. Na faculdade. Eu não sabia o que era a Constituição. E você entrou num universo assim, totalmente diferente da sua realidade do que você imaginava. Tá aí a importância de ter essas matérias nas escolas. Entendi. Como o cidadão comum pode se empoderar deixa eu ler de novo, calma aí, volta. Como o cidadão comum pode se empoderar juridicamente, entender melhor os seus direitos e buscar orientações? Ler. Eu acho que ler, ir no Google mesmo, colocar lá Planalto, Constituição Federal, Planalto, Direito Civil. Sei. Quanto mais ler, mais eles vão entender. E quando eles forem buscar um advogado, for ter acesso à justiça, vai ser com mais facilidade, porque eles vão saber por onde ir e onde buscar ajuda. Entendi. A tecnologia e a inteligência artificial estão mudando várias profissões. Como você vê a advocacia nesse novo cenário digital? Hoje muita gente vai no ChatGPT. Faz tal coisa. Inclusive, assim, eu não sou muito adepta do ChatGPT para trabalho. Não, a depender do trabalho, né? No meu caso, não, porque assim, eu vi algumas situações de advogados usarem o ChatGPT e o juiz repreender em público, ou então o juiz dar uma decisão e falar que foi o ChatGPT. Então, assim, eu acho que... Que humilhante, viu? Me senti humilhado. Foi. E teve até uma questão de indenização, que o juiz fez ele pagar uma indenização aos cofres públicos. Por conta disso. Por conta de uso do ChatGPT. A inteligência artificial para poder... Isso, porque assim, eu acredito que o ChatGPT nunca vai substituir a profissão do advogado. Que não. Porque o nosso raciocínio é diferente a cada causa. E o ChatGPT, ele cria um padrão. Por exemplo, se você for lá no ChatGPT e dizer, chat, faça um parecer disso e daquilo. Ele vai fazer um parecer genérico. E você não, o ser humano, tem um raciocínio diferente para aquilo, um olhar diferente. Então, para mim, o ChatGPT não... Eu acho que até a linguagem, né? Isso. É muito técnica, muito... É técnica, formal. E assim, a linguagem do ChatGPT, não é nem tanto a questão da linguagem também, mas o ChatGPT, ele erra muito.
Teve uma vez, na faculdade ainda isso, Sim. a gente estava fazendo um trabalho, aí falaram assim para mim, vamos fazer no chat GPT? E fizeram a peça no chat GPT. E quando eu fui olhar, tinha vários erros, pelo incrível que pareça. Erros de súmula, de jurisprudência, de código civil mesmo. Erros grotescos, que nós, como seres humanos, vendo aquilo ali, a gente saberia que está totalmente errado. Um exemplo, na faculdade mesmo, eu estou fazendo, né, também logística, e a gente usava muito o ChatGPT para poder, exemplo, fazer trabalhos para ter apoio, mas não deixando de fazer o principal, que é pesquisar, ir a fundo, Isso. entender. Assim, o ChatGPT na faculdade ali Ele seria mais raso, né? é mais raso, só para você ter uma noção ali. Isso. Monta tal tabela, aí pronto, você vai construir a tabela sem ser com os dados do Isso. ChatGPT, com a sua pesquisa. Eu acho que a inteligência artificial, muita gente teme, né? Como exemplo, a TV veio para substituir o rádio. O rádio não foi substituído. A internet veio para substituir o rádio e a TV. Não foi. Tudo veio se reinventar e juntar a tecnologia e as inovações diárias para poder se evoluir. Inclusive, falando aí nessa questão da IA, teve uma reportagem, eu acho que foi no final de no início de 2025. Depois tu pesquisa para você ver. Utilizaram a IA para fazer julgamentos em um país. Foi nos Estados Unidos, eu acho. Utilizaram ela para fazer julgamentos. E perceberam que, por exemplo, pessoa que tinha tatuagem, uma coisa assim, era tipo uma discriminação que a IA fazia e criava esse padrão para julgar de uma punição mais rigorosa para pessoas que tinham certas características. Então, tá aí a prova de que o ser humano, ele não vai ser substituído. Porque a IA, ela é falha. Ela não é uma criação como... que a gente é criação de Deus, né? A IA é criação do homem. Ela é falha. E eu, particularmente, não tenho nenhum medo de que a IA substitua os advogados, que eu sei que ela não vai. Pois é. Como também não vai substituir o jornalismo. Não vai, eu acho que não. Não pode. Imagina um robô aqui no teu lugar? Não. Da China teve uma TV, viu? Uma TV que criou um jornal com inteligência artificial. Meu Deus. Foi. Depois eu mando um link pra tu ver. Até foi exibido uma TV aqui de Pernambuco, não deu muita audiência e cortaram. Ainda bem. Ainda bem, né? Porque senão tava dando economizar dinheiro. Vamos lá, agora o quarto bloco de hoje do nosso podcast é falando sobre experiências e suas histórias de bastidores. Vamos lá? Certo. Sem citar nomes, algum caso curioso, emocionante ou desafiador que você possa compartilhar com os nossos ouvintes, internautas que estão acompanhando o nosso podcast. Conta pra gente sem citar nomes. Tá certo. Que você é advogado, né? A gente não de pode. forma nenhuma. Como a gente também não pode revelar as fontes, também não pode revelar nada. Deixa eu pensar aqui, meu amigo. Tem Pode alguns, mas... Tem caso uns, assim mais recente. Tem uns que eu não posso nem falar, porque senão... Vão descobrir quem é. Eu não posso nem falar. Mas Pena. eu vou tentar falar aqui. Pronto. Teve... Eita. Você vai lembrar. É porque o cível tem muitos casos. E aí, geralmente, é caso de família. E aí, a gente não... Eu acho que eu vou ver algum do trabalhista. Pode ser. Pra não ficar tão... Que a pessoa vai assistir essa entrevista. O problema é isso, que as pessoas vão assistir. Lembre aí. Tem um caso trabalhista que o meu cliente, ele começou a relatar o que estava acontecendo na empresa, né? E aí eu enumerei os tópicos, eu disse, não, assédio moral, insalubridade, então fiz. Só que teve uma coisa que eu achei bem interessante, que a gente como advogado, a gente tem que ter as estratégias. As estratégias é muito importante, saber como você agir, por onde você vai, para conseguir ter êxito, né? E eu percebi que essa empresa, ela estava prestes a declarar falência. E eu tive que correr contra o tempo para poder entrar com essa ação. E graças a Deus, o acordo foi feito, deu tudo certo, meu cliente saiu satisfeito. Mas, na hora, assim, eu fiquei pensando como eu fui esperta em entrar antes dela declarar falência. Porque quando uma empresa declara falência, vai para uma ordem de recebimento. Os trabalhadores é um dos primeiros. Só que nessa ordem de recebimento pode faltar dinheiro.
E aí ele conseguiu. E depois ela decretou falência mesmo. Fechou as portas. Foi, fechou as portas. E quando ela decreta que realmente não tem dinheiro para pagar, e aí? Aí fica rolando o processo até procurar algum dos advogados, vamos supor assim, se tiver vários advogados, pedir a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios ou donos da empresa. Porque muitas vezes acontece isso, declara falência, só que na pessoa física tá ali cheio de bens, escondido, e aí a gente até usa o termo jurídico que é levantar o véu. A gente quer levantar o véu da noiva, que é tirar a pessoa jurídica e verificar na pessoa física se tem bens para suprir aquelas indenizações, aquelas ações trabalhistas, indenizações que vier, pagamentos, enfim. Por exemplo, casa, carros. Isso. Casa não, casa Casa integral. não, Se tiver mais de... Mais de uma... Tem quantidade certa, assim, de quantas casas? Pela lei, tendo uma casa e residindo nessa casa, ela não pode ser penhorada. Mas se tiver mais de uma casa, e a depender do valor das casas, pode ser penhorado. Ah, entendi. Queria tanto ter um site pra me colocar pra fora. Botar na justiça. Brincadeira, meus chefes são maravilhosos. Amo todos. Existe algum mito sobre o trabalho do advogado e que você gostaria de desmitificar? Quase não sabia. Existem vários mitos. Inclusive, qual deles? Inclusive, eu tenho um amigo meu que ele estudou comigo na escola, né? E aí, recentemente, ele falou, tu é advogada, amiga, tal? Ele, advogado não tem coração. Tem não, não. Tem, amigo. Advogado não tem coração. E muita gente também fala assim, depois que o advogado recebe, some. Não sei se você já ouviu falar, né? Que dizem isso, mas não. Às vezes o advogado tá ali lutando, peticionando, buscando provas para conseguir satisfazer a intenção do cliente, mas muitas vezes o cliente pensa que o advogado sumiu. Infelizmente. Mas não. Qual foi o maior momento difícil da sua carreira e o mais gratificante? O mais gratificante é as concessões, né, de benefício, principalmente. Quando eu vejo algum cliente que não tinha nada e conseguiu alguma coisa, eu fico muito feliz mesmo. Eu acho que eu fico mais feliz que o cliente, que eu pulo de alegria, eu digo, meu Deus, eu consegui, essa pessoa vai conseguir a renda dela, vai dar tudo certo na vida dela, eu fico muito feliz. E o mais desafiador teve esse, né, que eu falei, do juiz, que ele só queria ouvir o meu colega, muitas vezes não me ouvia, pedia que... E também teve um que aconteceu recentemente, eu fui numa audiência, e na hora da audiência sentou todos os advogados, né, senta a parte contrária, senta eu, enfim. E aí, a servidora, ela olhou pra mim e disse assim, cadê sua OAB? Doutora, cadê sua OAB? Ela falou. E geralmente eles não pedem. E aí ela só pediu a mim. Tinha tinha 3 advogados na sala, e ela só pediu a mim. Aí nesse momento eu fiquei assim, poxa, por que ela só pediu a mim? Aí ela olhou, conferiu lá e fez pronto, e me entregou. E pra gente, no meio dos advogados, quando acontece isso, de um servidor pedir a OAB, é como se ele estivesse questionando a nossa, entendeu? A nossa profissão, se que a gente fosse mesmo advogado. E nisso eu fiquei assim achei meio desafiador isso, mas levei na esportiva. Até saí brincando com os outros colegas, falei, acho que ela achou que eu não era advogada não, porque eu sou muito nova. E, inclusive, a gente tem muito isso quando a gente vai fazer matéria policial, que muitos capitães, pedem minha DRT. Só DRT. Então, tá aqui. Então, eu até, nesse crachá que eu ando, não tem não, DRT não, mas eu sempre tenho um crachá que ando com a DRT. Já fica dentro que é do o crachá, registro, né? que é o meu registro profissional, já pra não ter nenhum problema. Né? Teve colega meu que, não, tem DRT não, pode fazer não sei o quê. Poder pode, não pode barrar o trabalho de um profissional ali. Exatamente. Mesmo que ele esteja vinculado a um veículo. Mas há muita burocracia quando se trata de matéria policial. Você se sente meio discriminado, né? Dá vontade de perguntar, tá pensando que eu sou profissional? Não, tá pensando que eu comprei? Não, pelo amor de Deus. Respeita a minha profissão, respeita eu. Eu já ando com a minha... Que a gente tem o registro
do advogado, que é tipo tipo um RG mesmo do advogado, e tem a carteira de trabalho do advogado. Eu ando com os dois. Aí quando pede, eu já entrego os dois. Não, a DRT jornalista, não posso nem comentar para não perder a minha, mas... Você já mostrei, comentou, já mostrei. Precisa melhorar isso. Vamos lá, como você lida com a pressão emocional que envolve defender pessoas e causas importantes? Com muita oração. Muita oração. Mas é sério. Chega a ser, é sério, Sempre que eu vou entrar com ação, sempre que eu entro com protocolo de alguma coisa, eu me ajoelho e converso com Deus. Eu digo, Deus, eu tô aqui, eu quero ajudar essa pessoa, vai comigo. Eu sempre faço isso. E até antes de entrar na audiência, eu faço uma oração, eu levo meu texto, eu sou muito religiosa em relação a isso. Muito mesmo. Isso aí, muito bom. Agora, o quinto bloco do nosso podcast de hoje, estou aqui recebendo a doutora Anne-Kathleen Teixeira, especialista na área trabalhista. Civil e previdenciário. Isso aí, rapaz, a mulher é preparada. E se Deus quiser, eu quero chegar no mestrado em previdenciário. Vendo, rapaz. Daqui um dia ela tá lá no Ministério. Ministério não. Tô lá em Portugal. STF. Isso. Beleza. Logo, se Deus quiser. Deus quiser. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre conselhos futuros e mensagem final. Perfeito. Do nosso podcast, né? Que conselho você daria para quem está começando agora no curso de Direito? Quer ser advogado. A gente está no primeiro período, já quer ser advogado. Né? Digo pela minha sobrinha, ela faz direito. Sim. Aí ela diz: Tio Dudu, eu vi um caso, deu vontade de dizer ao homem, mas não falei pra não levar uma pizza. Mas deu vontade, assim, Emily, calma, tu tá no primeiro período ainda. Emily, que ela me subiu falar o nome dela, né? Tá no primeiro período, minha filha, tu vai, né? Vai devagar. Então, tem até aqueles memes, né, que dizem que o estudante de direito do primeiro período vai todo becado, todo arrumado. No jornalismo também, vai todo mundo de calça, depois tá de bermuda, depois cabelo tá cortado, todo mundo de boa ali. brincando na orelha, tá nem aí já pra coisa. Mas é mesmo assim, os primeiros períodos todo mundo vai... Todo mundo formal com medo. Enfim, assim, pra quem tá querendo fazer direito, pra quem quer exercer advocacia, eu digo assim, que você tem que estudar bastante. Desde o primeiro período, eu fazia muito isso, Eduardo. O meu primeiro período, eu estudei de manhã em Recife. E muitas vezes eu ia de ônibus e voltava de ônibus. E às vezes no ônibus eu já ia revisando os assuntos que tive em sala. E quando chegava em casa de noite, eu já revisava os assuntos que ainda ia ter na próxima aula. Porque quando o professor chegasse na sala, eu já queria ter uma base daquele assunto para tirar só minhas dúvidas. Eu sempre fui muito organizada em questão de estudo na faculdade, desde o primeiro período e em diante. E o conselho que eu dou é estudem. E quando chegarem no... Inclusive, vou falar uma coisa aqui interessante. Fica à vontade. Quando eu passei na OAB, eu estava estagiando na Justiça Federal, fazendo estágio supervisionado, porque eu podia dispensar, mas eu não quis. Eu quis participar do estágio supervisionado na faculdade, porque para mim era uma vivência com os clientes mesmo, com o público. E eu estava fazendo estágio, Justiça Federal, faculdade e o meu TCC. Resumindo, eu estava uma pilha de nervos e consegui passar de primeira na OAB. A primeira vez que eu fiz, eu passei. E, inclusive, eu vi assim, quando eu passei na primeira fase, né? Eu cheguei na faculdade e tinham uns colegas que eram muito felizes comigo por eu ser muito estudiosa. Falavam que eu queria ser a mais inteligente da sala. E aí teve um colega que falou assim: passou na primeira, quero ver a segunda. E aquilo eu podia ficar com raiva, eu podia ficar triste, eu podia me desesperar. Sabe o que foi que eu fiz? Eu entreguei na mão de Deus. Eu disse: Deus, se tu foi comigo na primeira fase, vai comigo também na segunda. E a Virgem Maria também, que eu sou devota dela, a Nossa Senhora de Aparecida. Eu orei para ela também, falei: vai comigo. E na segunda fase eu passei também de primeira. E a pessoa, quando me viu, assim, meio que fez: caramba, ela passou. Acho que ele pensou, né? Chega, ele teve um impacto quando o pessoal anunciou na sala, que anunciaram. Eu tava com vergonha, eu não queria falar pra ninguém, tava na minha, porque eu tinha passado, mas eu tava... Aí já chegou lá, inclusive uma radialista, uma colega lá da faculdade. Aí ela: parabéns, Anne-Kathleen, passou na OAB aí, nossa doutora, primeira doutora da sala, não sei o quê. Aí quando o meu professor chegou, fez uma salva de palma pra ela. Aí todo mundo da sala aplaudiu. Foi uma emoção muito boa isso. E isso foi eu colhendo frutos dos estudos lá de trás.
E o conselho que eu dou é, desde o 5º período, já começa a se preparar para a OAB e TCC. E é isso. A OAB, você só faz quando termina o curso ou pode fazer antes? Você pode fazer a partir do 8º período. Do 8º período. Que foi o que eu fiz. Muito bem. Porque já está já... Isso. Não tem essa dor de cabeça de estudar mais ainda. Inclusive, me mandaram um vídeo para mim, o pessoal que estudou comigo, mandaram assim... não compactuo com esse vídeo porque eu achei muito snob, mas botou assim, eu nunca fui bacharel em Direito, eu já saí advogada, que foi exatamente o que eu fiz. Mas eu não postei, eu falei, não, é muito snob isso aí, deixa pra lá. Eu vi um vídeo de um cara comentando, né, que sobre a área do direito, né, falando, olha, o curso de Direito é um curso meio contraditório ou duvidoso, porque se você tiver só o curso de Direito, você não é advogado. Exatamente. Agora, se você tiver curso de Direito e a OAB, aí você é um advogado, você pode trabalhar na área. Então, o curso de Direito vai totalmente ao contrário dos outros cursos, né? Porque jornalista não. Jornalista você, tipo, faz a faculdade, aí você pega o diploma, já começa a trabalhar na área, começa a trabalhar até antes mesmo. Tem gente que começou, antes de fazer a faculdade, já trabalhava na área, essas coisas. Isso. E assim, o direito, feito você está falando nessa questão de a pessoa ter que ter a OAB realmente para advogar, mas muitas pessoas fazem um curso de direito não na intenção de advogar. Sim. Alguns fazem para fazer concurso público, que é muito bom também, né? Só que, para mim, eu visualizo assim, eu não passaria 5 anos na faculdade de direito para não advogar. Meu sonho é concurso também, mas eu coloquei na minha cabeça que eu queria sair da faculdade advogada e queria advogar por um período na minha vida, que eu queria sentir esse gostinho da militância da advocacia. E consegui, né? Muito bom. O primeiro passo já consegui, agora falta o concurso para ganhar uns 30 mil aí, né? Se Deus quiser. Coisa boa. Quero participar dessa vitória. Bom, amigo, mas outra coisa que eu dou de conselho, se tiver oportunidade, faça estágio. Que muita gente faz o curso de Direito e não faz um estágio. Às vezes você pode conseguir... Pronto, eu passei nesse concurso de estágio da Justiça Federal, né? Eu ganhava um salário mínimo. E, tipo assim, muitas pessoas não têm noção de como é importante o estágio. Não só pelo ganho, pela questão do ganho, que às vezes você consegue pagar a sua faculdade com o estágio, mas também pelo aprendizado que você adquire com o estágio. Aprendizado, experiência, convivência. Isso, muito bom. Você já fica por dentro de tudo, né? Como é que funciona. E tem gente que não sabe como procurar estágio. Eu vou dar aqui como dica, aproveitar aqui, colocar como dica. A câmera é aquela dali? Foque lá. Pronto. Você que está começando agora o curso de Direito, está no 1º período, 2º período, 3º período. Existem vários sites que eles fornecem concursos para estagiários de Direito. Por exemplo, o Sustente, o CIEE-PE também. Além disso, você pode pesquisar aí no seu YouTube mesmo, no seu Instagram, pesquisar que tem Vagas Jurídicas PE. É um Instagram especializado só para divulgar vagas. E todo dia tem 4 ou 5 vagas para estagiário. Então, se você quer aprender mais sobre o direito, quer ter a vivência profissional antes de sair da faculdade, que é muito importante, pesquise esses sites, verifique se tem vagas, estudem, façam os concursos, participem de vagas nos Vagas Jurídicas PE, e é isso. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui. Quais são as habilidades mais importantes para quem quer se destacar na advocacia moderna? Eu acho que a fala é muito importante. Oratória. A questão também das estratégias jurídicas. Eu fiz mesmo uma ação. Pronto, era uma ação que dependia de outra ação. Quando eu cheguei no tribunal, a advogada perguntou se eu tinha feito a outra ação. Aquela pessoa que, por eu estar começando agora, eu não teria essa experiência, né? E aí eu sabia que para entrar com essa ação, eu teria que já ter protocolado a outra. Eu sei. E eu fui com as duas. Foi com as duas? Fui com as duas ações já protocoladas. E aí ela perguntou assim, mas você não pode fazer isso, você fez essa ação? Eu falei, sim, eu fiz. E a estratégia jurídica é o que faz você ter muito êxito na advocacia. E destaque também. Teve outra ocasião também... da questão de documentação, que eu acho absurdo. Teve uma ação
que eu coloquei as documentações. Só que eu sabia que viria um ato de intimação e emenda para mim. E aí eu não coloquei todas as documentações, esperei esse ato vir e coloquei todas as documentações. E aí o meu processo seguiu mais rápido. Então, assim, tem muitas estratégias que você, como advogado, você pode fazer para ter êxito. E é isso. Muito bem. Como você enxerga o papel social do advogado na construção de um país mais justo? Eu acho que o papel do advogado é crucial na questão da justiça, né? Inclusive, eu falei para você da defensoria, né? Que eu fui chamada lá para a defensoria para fazer trabalhar lá com ela. Eu até conversei com ela sobre isso, a questão da justiça social, né? Que muitas pessoas precisam de um advogado para conseguir, por exemplo, um remédio, para conseguir uma consulta, às vezes uma consulta. Às vezes são coisas básicas, né? Isso, e precisa do advogado. E eu acho que é essencial a advocacia, é essencial para isso. Muito bem. E para... Não, calma, tem outra pergunta aqui. Quais são os seus planos e projetos para o futuro? São muitos. Diga um deles assim pra gente, ficar por dentro, saber. Deixa eu contar ver. Tudo. Eu tenho um sonho, sabe? Que é assim, auxiliar pessoas. É mais um projeto que desde a faculdade eu tinha, e eu ainda tenho esse projeto em mente, não sei quando eu vou colocar em prática, mas eu tenho esse projeto de fazer uma mentoria sobre a OAB. Exatamente para as pessoas que estão iniciando o curso de Direito e meio que estão perdidos. Aí eu já queria fazer uma mentoria para pegar essa galera do 4º período, 5º período, e já começar a direcionar para o que elas querem. Muito bom. Eu tenho muita vontade de fazer isso, porque por algum minuto, algumas pessoas que estão bem focadas no curso de Direito se perdem. E talvez tendo uma mentoria, uma pessoa que direcione, faz isso, faz aquilo, ela não vai se perder e vai conseguir ter êxito na OAB. Doutora, durante o curso, você se descobre em tal área ou vai desde o início do curso sabendo o que você quer? Eu tenho essa curiosidade para saber. Algumas pessoas, elas se descobrem durante o curso. Quando eu estava no meu 3º período, eu queria muito dar aula de Direito Civil. E, inclusive, não sei se você ouviu falar Fábio Milhomes, que ele morreu na academia. Teve um infarto. Pronto. Esse foi o meu professor, que, assim, pra mim, foi de boa viagem. Ele me ensinava. E eu fui monitora da matéria de processo civil. E eu tinha muita vergonha de falar em público. Eu ficava tremendo. Eu tinha muito isso. Eu gostava muito de estudar, mas eu tinha vergonha de falar em público. E esse meu professor, ele foi um divisor de água para mim. E como você fez essa pergunta aí em relação da descoberta da área, para mim ele me auxiliou muito nisso. E aí ele falou assim, você vai dar aula sim. E eu cheguei na sala lá, a galera do 3º período, né, todo mundo... Aí, quem é essa aqui? Essa aqui é minha aluna, gosto muito dela, uma pessoa porreta, que ele falava assim, sabe? Uma pessoa porreta. Anne Kettler é excelente e ela vai dar a aula de hoje para vocês. E a aula era sobre contestação, para explicar o que era contestação, lembro como se fosse hoje. E aí eu comecei a falar, meio que me tremendo, mas falava, e tinha hora que ele descontraía, aí ele só brincava com alguém na sala e todo mundo tava pra rir, sabe? E foi nisso que eu me descobri, que eu fiz assim, eu quero atuar no civil. E o previdenciário foi na Justiça Federal. Quando eu comecei a Justiça Federal, quando eu fiz o meu estágio lá, né? Eu via muitas pessoas chegando sem advogado, às vezes. E tinha direito àquilo ali, só que estava sem advogado, não tinha uma defesa técnica. Seria a defesa dela, eu sei, que muitas vezes não sabia nem o que estava falando. Aí eu via muito isso, eu fiz, cara, eu quero atuar nessa área, eu quero ajudar as pessoas. E fiz a pós, mais à frente vou fazer doutorado, mestrado, e é isso. Eu quero essas áreas. Você é professora universitária, não? Pretende, não? Me chamaram já. Se fosse por uma oportunidade, eu acho que é uma oportunidade muito boa. Me chamaram para ser professora na Uninasal e eu tô vendo como é que vai ser isso aí. Muito bem. Mas eu gostei de ensinar lá em Boa Viagem, né, com o Fábio Milhomes. Eu gostei muito de dar aula, pessoal, e foi muito bom. E eu recebi vários elogios, inclusive dele. Ele, assim, falar aqui nele, que é uma pessoa que já partiu, mas assim, que pra mim foi um anjo na minha vida, sabe? Me ajudou muito. Pra você ter noção, eu era a única aluna dele que morava no interior.
Tinha muitas vezes que ele me esperava chegar para começar a prova. Tá vendo? Com medo de não dar tempo de eu chegar, porque na faculdade você sabe, né? Sair ninguém mais pode entrar. É assim, aí ele tinha medo. Aí ele atrasava um pouquinho, tinha vez que ele dizia que ia tomar café, ele, você já tá vindo? Eu tô vindo, tô indo, professor, tô chegando. Ele, venha logo, pelo amor de Deus. Muito bem. E para finalizar, né? Deixa eu virar a câmera pra cá. Eu tô sozinho aqui no controle, tá? Por isso que eu tô aqui olhando pra cá. Tá certo. E para finalizar, se pudesse resumir a sua missão como advogada em uma frase, qual seria essa frase? Minha missão como advogada, né? Deixa eu ver. Olhando para aquela câmera ali. Olhando nos olhos do público que está ali acompanhando nas redes sociais. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que seria uma frase ou uma palavra? Pode ser uma palavra? Pode ser uma palavra. Eu acho que bravura. Bravura e empatia. Bravura porque a gente sabe, né, que tem as dificuldades da advocacia e ainda assim a gente tem que estar lá de cabeça erguida, lutando pelos direitos dos nossos clientes. E empatia é para ver, observar cada cliente com mais atenção, com mais cuidado, porque cada pessoa que passa ali no meu escritório é uma vida. E às vezes aquela vida tem outras vidas dependendo dela. Então quando a gente tem empatia e bravura, a gente tem força para lutar por aquelas pessoas. Seria isso. Muito bem, arrasou. Aplauso. Eu não vi tá aparecendo aplauso. Ana, obrigado pela entrevista. Obrigada, foi ótimo amigo. bater papo, Obrigada, tá? Amei muito bom. conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, do que você já fez no curso, dando aquelas dicas maravilhosas que fosse dando direito. Souber direitinho pegar a mensagem, colocar em prática, né? Aprendi muitas coisas hoje. Muito obrigado mesmo, de coração, por aceitar o convite. Até a próxima. Até a próxima. Desejo todo o sucesso do mundo, né? Vamos embora. E é isso, minha gente. Muito obrigado por vocês terem acompanhado nesse exato momento, nessa noite maravilhosa, nesse dia 21 de novembro. Né? Uma ótima noite para vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. E até o próximo podcast, se Deus quiser.